18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas hoje. Participação especial Cid Soares. Boa noite, Cid. Boa noite, tudo certo? Tudo certo. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos juntos a partir de agora até 19 horas, começando mais um 18 horas. Mix. Continuem valendo a sua participação. Nosso WhatsApp à sua disposição, 994887592. Anote aí e participe conosco do 18 horas. Claro, sempre é importante a sua opinião aqui na Mix. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas nossas reportagens do 18 horas? Manda um alôzinho pra gente, pode ser por áudio ou vídeo. Vamos lá. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na saúde pública do estado. Trabalhadores do hospital de Lábrea tocam fogo em objetos em protesto contra atraso de salários. Refinaria de Manaus para a produção de sindicato denuncia a tentativa da empresa de transformar a refinaria num terminal de importação sem produção local. Candidatos a prefeito de Manaus vão poder gastar até 13 milhões na campanha eleitoral deste ano. Procon Amazonas notifica 100 postos de combustíveis por aumento abusivo de preços. Então, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 22 de julho de 2024, você confere a partir de agora. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite, em mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e a crise na saúde pública do Amazonas só piora. Com salários atrasados há meses, trabalhadores do Hospital Estadual de Lábrea se revoltam e ateiam fogo em protesto contra o descaso com que são tratados pelo governo do Amazonas. Além de não pagar o salário dos trabalhadores, a organização social contratada pelo governo do estado para gerir a unidade de saúde não dá condições para que os trabalhadores atendam a população. Olha só, o Ministério Público do Amazonas investiga a falta de pagamentos de medicamentos e também pagamentos de insumos hospitalares. Vamos aos detalhes com o Dinei Araújo. Na última sexta-feira, os moradores do município de Lábrea, no interior do Amazonas, presenciaram um dia de fúria na vida de dezenas de servidores públicos da saúde. Com salários atrasados há 3 meses, cansados de promessas e com falta de tudo em casa, eles decidiram paralisar as atividades e fazer protesto em frente ao hospital regional. Mas aquele não foi apenas mais um protesto. Revoltados, os servidores estaduais de saúde decidiram atear fogo em objetos, causando muita fumaça em frente ao hospital. O objetivo era chamar a atenção para o descaso com que estão sendo tratados pela OS, Organização Social Positiva, contratada pelo governo Wilson Lima para gerir aquela unidade de saúde. Segundo o técnico em enfermagem André Almeida, um dos líderes do protesto, desde que a OS Positiva assumiu a direção do Hospital de Lábrea, a situação que já era difícil piorou. Após o protesto, a Secretaria de Saúde do Amazonas enviou uma equipe ao município para conter os ânimos dos servidores, segundo André Almeida. Após o protesto, o Estado enviou uma equipe e juntamente também veio o representante da OS, onde nomearam um novo diretor por nome de Leandro, né? E hoje, na segunda-feira, a gente está aguardando que seja tomado as promessas que foram feitas no sábado. O hospital hoje se encontra numa situação precária, onde falta equipamentos, insumos e tudo mais, né? Os atendimentos que até então nós estávamos realizando era urgência de emergência e o hospital não tem cirurgia eletiva, é só cirurgia de urgência e emergência. De acordo com o Sindipriv, o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, após ser contratada pelo governo do estado, a OS Positiva contratou uma cooperativa para captar mão de obra. No protesto de sexta-feira, segundo a presidente do Sindipriv, Graciete Mouzinho, apenas 70% dos trabalhadores pararam, conforme previsto em lei. Eles paralisaram, deram a volta pela frente do hospital, mas não deixaram de dar assistência aos pacientes. Deram assistência com
cumpriram com o juramento deles. Então, nós profissionais costumamos cumprir com o nosso juramento. As pessoas é que não cumprem com a sua responsabilidade. Não tem como você trabalhar dessa forma, é desumano isso, não pagar e ainda não dar os direitos conforme a lei. Eles só querem isso, os direitos que está na lei. A organização social Positiva foi denunciada por envolvimento em desvio de dinheiro público, corrupção e irregularidades em outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui no Amazonas, mesmo após essas denúncias, a OS foi classificada para gerir unidades de saúde do estado, entre elas a maternidade Dona Lindu e o Hospital 28 de Agosto. A OS só não assumiu essas unidades por causa de pressão, mas em fevereiro desse ano foi contratada pelo governo do Amazonas para assumir o Hospital Regional de Lábrea. Pelo contrato, a OS Positiva vai receber do governo do estado 42 milhões de reais. O integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Wilker Barreto, um dos que denunciou a OS Positiva, lembra que a entrada de uma OS na administração pública deveria resolver o que o estado não consegue resolver. Olha, se eu vou aportar 10 milhões de reais, por que eu não passei isso para a antiga direção para pagar as dívidas? Se fosse para pelo menos usar o dinheiro deles, mas eles vêm para cá para usar o nosso recurso, certo? De forma duvidosa, está aí a situação, atraso de salário, serviços precários. Qual é a expertise que eles têm para justificar nós mudarmos a matriz da saúde da Amazonas para a OS? A quebra do contrato com o Hospital de Lábrea chegou a ser pedida, mas o Tribunal de Contas do Amazonas não acatou o pedido. Hoje, o Ministério Público do Estado visitou o Hospital de Lábrea e constatou a situação precária em que se encontra aquela unidade de saúde. Foi comprovado a falta de insumos, de medicamentos básicos e o atraso de salários. A Secretaria de Saúde do Estado tem um prazo de 24 horas para informar quais medidas estão sendo adotadas para solucionar a crise instalada no Hospital de Lábrea. Também foi determinado um plano para suprir a ausência de medicamentos e insumos hospitalares. O governo do estado também tem que informar se os pagamentos à OS estão em dia, quem de fato administra o hospital, se a OS ou a cooperativa, e o prazo de pagamento dos salários dos trabalhadores. Na verdade, o governo do estado já havia firmado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, por meio de uma ação civil pública, se comprometendo em resolver todas essas questões lá no Hospital Regional de Lábrea. Só que esse TAC não foi cumprido pelo estado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, infelizmente essa situação ela é frequente. Essa situação é recorrente. Essa situação que está acontecendo em Lábrea é o resultado, né, do caos do sistema de saúde pública do estado. Tudo sucateado, é isso que dá. Tudo está entregue aí, né? Bom, faltam equipamentos, faltam remédios, faltam médicos, enfermeiros, maqueiros e até pessoal de limpeza. E os que estão trabalhando não recebem e estão com salários atrasados. 3, 4 e até 6 meses. Realmente é um absurdo essa situação. Vai além, né, cara? Isso é um crime, cara. O que estão fazendo com a saúde pública no estado é brincadeira. E não é por falta de dinheiro. O Amazonas nunca arrecadou tanto. A gente sempre fala isso aqui. Sim. Nunca a saúde teve numa situação tão degradante. Disseram que gastaram 5 bilhões na saúde do Amazonas no ano passado, mas tudo só piorou. A questão é saber para onde foi parar todos esses 5 bilhões, porque a situação dos hospitais só piorou. O Amazonas tem um péssimo sistema de saúde que anos atrás era elogiado por todo o país, que considerava o Amazonas uma referência em saúde pública. Olha, o Procon Amazonas notificou 100 postos de combustíveis durante a fase inicial da operação Preço Justo para dar explicações sobre o aumento repentino e abusivo do preço do combustível no dia 13 de julho em Cid. Pois é, os postos foram notificados pelo Procon no período de 15 a 19 de julho e eles terão um prazo de 5 dias corridos para apresentar
as notas fiscais de compra e venda de combustível e demais documentos que comprovem a necessidade de reajuste de preço do produto. Tem que abrir, na verdade, o WhatsApp desse pessoal aí para ver o que eles estão confabulando. Qual é o esquema, nas né? redes sociais. Qual é a máfia? O André Meirelles está aqui com a gente, o repórter tem mais informações. Boa noite, André. E até o momento, nada dos postos recuarem no reajuste, que foi de 60 centavos, quase 10% de aumento, não é isso? É isso mesmo, Cid. Boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Até agora os preços aí continuam os mesmos. Como falamos aqui na semana passada, vocês até reforçaram agora, Cid e Carlão, o aumento repentino aí de 60 centavos, né, na bomba aí pro consumidor final mesmo, que acabou saltando de 6,29 até então para R$6,89. Foi esse o motivo em que 100 postos de combustíveis foram notificados, né, a esclarecer esse aumento aí através dessa operação que teve hoje, que aconteceu aqui durante esses dias pelo Procon, a Operação Preço Justo, né? Essa operação iniciou no dia 15 de julho e verificou que esse aumento no preço da gasolina confronta aí com a redução do preço do refino da gasolina anunciada pela refinaria da Amazônia, isso no dia 12 de julho, né? Que baixou aí de R$3,51 para R$3,46, ou seja, nesse dia que a gente está falando aqui, dia 12 de julho, os preços são repassados para os postos através da REAN, da refinaria, não é Petrobras, aqui no Amazonas não é Petrobras, e sim a refinaria, né, que é privatizada. Então a refinaria passou esse valor, até mesmo que baixou inclusive para os postos aí, que estava custando R$3,51 para os postos, e baixou aí para R$3,46. Após, no dia 12 de julho acontecer isso, num final de semana, os postos aí simplesmente aumentaram. O Procon então queria saber qual o motivo de ter aumentado, se não houve um aumento da refinaria para os postos, né? Então, por que o consumidor final teria que sofrer essas consequências, né? Inclusive, o diretor-presidente do órgão, Jalil Frasch, ele vai explicar mais a respeito dessa operação. Vamos acompanhar. Passando para esclarecer a população que nós já visitamos 100 postos na Operação Preço Justo, e esses 100 postos foram notificados a apresentar no prazo de 5 dias a documentação que comprove ou não o reajuste no preço do combustível. Muitos postos não conseguiram comprovar, aqueles que não conseguiram serão autuados, multados na linguagem popular, e o objetivo do Procon com a Operação Preço Justo é garantir que o consumidor pague um preço menor no preço bomba. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, Cid Carlão, a gente conferiu a fala do diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, Jalil Frasch, né? Inclusive, também, segundo o órgão, se não houver a justificativa para o aumento, a empresa notificada vai ser aí multada, né? E de acordo aí com a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai continuar também ouvindo o diretor-presidente do Procon. Ele ressalta aí que a operação não vai parar até que haja uma justificativa plausível, né, por parte aí dos empresários sobre aí esse aumento repentino, e caso seja constatado aí algum tipo de irregularidades, responsáveis eles vão ser punidos aí por, né, ferir aí o Código de Defesa do Consumidor. Vamos acompanhar a fala dele. E nós vamos continuar com a operação até que haja a redução, até que haja uma estabilidade no mercado de consumo. Nosso principal fiscal é você que está nos acompanhando aí, é o consumidor amazonense, e a gente pede que vocês continuem cobrando os postos, cobrando o mercado como um todo, cobrando o Procon também, que nós estamos fazendo a nossa parte, estamos na rua, e o objetivo é garantir que a população tenha um preço mais justo, como já disse, e assim a gente vai continuar com o apoio de todos, e juntos somos mais fortes. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, Cid Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí do presidente do Procon aqui no Amazonas, Jalil Frasch. Inclusive, os consumidores que identificarem qualquer irregularidade ou desrespeitos aos seus direitos, né, podem registrar denúncias através aí dos canais oficiais do Procon, pode ser nas redes sociais, no site procon.am.gov.br, indo na sede, ou mandando e-mail fiscalização.procon@procon.am.gov.br, né? Então, é isso aí, Cid Carlão. Tá certo, André, obrigado pelas informações. Você volta a qualquer momento com outras e novas informações, né? 6h14.
Tomara que abaixe esse preço aí, porque realmente está muito abusivo. Cara, tá demais, né? É 5 dias, vamos ver esse prazo aí. 6h15, você no melhor mix do Brasil. Mix. Sensuais e ouvintes, agora nós vamos para Brasília. Não, hoje agora não é Brasília. É isso, rapaz. Nós vamos aqui Você mesmo. adiantou. Cíntia Blink é bastidores da política local. Lógico, e ela vamos lá. já está conosco, né? Direto e ao vivo e em cores. Ao vivo não, tá no telefone. Cíntia, boa noite. Temos pesquisa nova circulando na cidade aí. Tá pipocando pesquisa para todos os lados. Quais são os números, Cíntia? Quem são aí os favoritos para disputar? Mudou alguma coisa? Inclusive no segundo turno aí, já tem uma previsão? Nós estamos há 2 meses praticamente das eleições já, né, Cíntia? Boa noite. Alô, Cíntia Blink. Saber das pesquisas. Oi, Cíntia, Agora. Tava te procurando aqui. Aí, boa noite. Boa noite, Blink. Boa noite. Olha só, pesquisa nova, mas tem grandes novidades, viu? Não queria trazer essa notícia, queria trazer que tudo mudou, mas a verdade é que não foi, não. Empate Amon e Davi. O Davi conseguiu ficar na frente, na verdade, mas assim, bem ligeiramente, né? Distanciou. O que aponta pra gente, é claro que pesquisa a gente fala sempre aqui, né? Não é uma tentativa de adivinhar o que vai rolar, mas conforme vai chegando perto, acaba que nos dá essa expectativa. E aí a Pontual lançou uma pesquisa hoje e traz aí Davi Almeida com 29,8, enquanto a Mamandel está com 25,2. O que indica pra gente que provavelmente teremos um segundo turno e será entre Davi e Amon. As coisas podem mudar? Podem, mas a gente está há 70 dias, mais ou menos, de ir lá nas urnas. Então, quanto menos tempo tem, melhor para quem está em cima. Em especial nesse caso, se a pesquisa estiver, né, revelando aqui pra gente essa diferença entre Davi e Amon. É bom pro Davi isso, é bom que esteja perto, porque não dá tempo dele desgastar e não dá tempo de nenhum outro tentar reverter essa história. Mesmo pro Amon é uma situação complicada esse tempo ele tá no calcanhar ali do Amon, entendeu? Nesse caso. Mas nós temos aí também o Roberto Cidade com 12,8, você vê que é um terceiro lugar distante do Amon, né? Amon bate ali 25, mas tá aí tentando fazer uma frente, tentando em 70 dias fazer um milagre. E vambora. Aí tem Alberto Neto com 8,5, Marcelo Ramos 5,6, Maria do Carmo Cefaí 2,8, Natália Demes é do PSOL, tá com 0,9 e Gilberto Vasconcelos 0,6. É interessante a gente ter Natália Demes e Gilberto Vasconcelos aqui, porque lembra daquela reunião que não deu em nada no CRE? Sim. Pra esses dois deu. Sim. Porque foi uma reclamação deles, falar, por que não tem o PSTU, por que não tem o PSOL? Eles fizeram essa reclamação e estão aparecendo aqui agora. Branco e nulo deu 10,1 e 3,7 que não sabe opinar. Agora, sabe quem não tá nessa lista? Quem? Entrou eles dois, mas não tá o Wilker Barreto. Lembra que ele existia aqui? E eu fui perguntar, e aí, o que aconteceu? Desistiu? Quem foi? Ele falou, não só não desistimos, vamos judicializar a tal da pesquisa e já tá marcado a nossa convenção pro dia 27. Legal. Então ele tá no páreo, Wilker. Pô, e Blink, continua. Então, pode falar. Tá, e essa pesquisa traz número de rejeição dos pré-candidatos, não? Traz rejeição, vai falar também sobre quem está decidido, mas acho que a gente fala disso daqui a pouco, né? Rejeição, nem te conto quem ficou em primeiro. Fala pra gente, por favor. Marcelo Ramos, ele tem liderado a rejeição em todas as pesquisas. Mas assim, essa rejeição do Marcelo, ela tá cada vez mais próxima ali do Davi Almeida. Olha que coisa, de novo a gente tá vendo o Davi entre o preferido para ser o votado, mas ao mesmo tempo com uma rejeição muito alta. É um fenômeno, né, assim, curioso da gente acompanhar. Marcelo tá com 23,2, enquanto o Davi tá com 22,3. Então aí é um empate realmente técnico entre os dois. Amon fica em terceiro lugar entre os mais rejeitados, mas é um número tranquilo, 9,8%. Ele está crescendo um pouco em rejeição também, mas eu acho que é natural porque ele passa a ser mais conhecido, então isso pode trazer aí também mais gente dizendo não, porque está conhecendo agora. Alberto Neto 7,9, Gilberto Vasconcelos com 7,3, Roberto Cidade 6,9, até que tá bem, né?
Natália Game 5.9, Maria do Carmo 2.3, Branco e Nulo 7.6 e Não Sabe, Não Quis Opinar 6.8. Então, rejeição, estamos assim. Sim. Perfeito. A pesquisa mostra também, Cíntia, que parte do eleitorado ainda, né, não está sabendo ainda, né, ainda não tem o que declarar ainda, não se definiram, né, tem muita gente, inclusive, indefinida nesse processo, né, Cíntia Blink? Eu acho interessante esse dado aqui que a Pontual traz, que ela pergunta assim, você votaria em quem desses candidatos? Aí a pessoa fala, nesse fulano. E aí, tem certeza? E aí muitas delas disseram não. Eu não tenho certeza. Sim. Pode acontecer muito tempo, até a urna e eu posso mudar de ideia. 52.7 diz que está decidido. Acho que já, né? Acho que houver aí, eles vão com essa pessoa. Mas 52.7 eu acho até alto em comparação ao que a gente já viu antes. Acho que é porque está chegando perto. Está começando a ser assunto, sim, a tal da eleição. Pra gente, sempre foi, desde o ano passado, mas esse não é o normal em pessoas normais. A gente não, a gente é estranho. O povo está gostando mais. 35.7% não está decidido e 11,6% diz que não sabe opinar. Aí, somando esses 35 com esses 11, a gente tem aí praticamente metade da população dizendo que não está nada certo, não. Bom, Blink, esses assuntos continuam rendendo, né? Mas isso que é bom. O povo está gostando mais. E o Partido da Mulher Brasileira e o PCdoB fizeram suas convenções aí nesse final de semana. Quais são os próximos partidos a fazerem convenções em Manaus? Pois é, antes de eu te falar dos próximos partidos, deixa eu te contar um negócio que rolou, né? O PCdoB não teve a presença do Marcelo Ramos. E isso pegou mal a beça, porque inclusive nós comentamos, né, Blink? Nós comentamos na sexta-feira que a presença dele seria certa, né? Nós até fizemos esse comentário. Ele não foi, então? Não foi, não participou. Estranho. Tinha um evento para ir com o filho. Ele realmente está numa vibe de família, assim, depois que ele saiu derrotado ali da Câmara dos Deputados, ele ficou mais voltado para a família e tudo mais. Ele disse que nem ia se envolver mais com política, né? Exatamente. Mas, e ele não foi para esse evento do PCdoB, era fundamental ele estar ali. Nessa hora a gente se pergunta, né? Ficou um climão. Tem a ver com o Heron, será? Se fosse um evento do Braga, ele diria não para ir com o filho dele para algum lugar? Acho que não. É inevitável esse tipo de pergunta vir à nossa cabeça, né? Mas também não houve nenhuma explicação, né, Blink? Não houve. Não, a explicação foi essa. Eu tô com a família. Meu filho, por isso não fui ao evento do PCdoB. Mas te digo que quase ninguém engoliu, viu? Mas enfim. E já no PMB, né, que é o Partido da Mulher Brasileira, é um dos partidos que está com Roberto Cidade. Cidade participou, enfim, Cidade está fazendo o dever de casa bonitinho. Se a gente olhar assim um cenário geral, parece que o Cidade, ele é o que quer ser prefeito. Ele está fazendo o dever de casa. Agora, ele tem um problema gigantesco com comunicação. Ele praticamente não dá entrevista. Para falar é tudo muito ensaiado, né? Fica visível isso. Mas enfim, você me perguntou das convenções. Dia 3, eu não sei quantas eu vou ter que virar, porque todo mundo marcou pro dia 3. Nossa. É o Davi Almeida, Roberto Cidade, Maria do Carmo Cefaí. Acho que Maria do Carmo pode ser que venha com o PEG, são uma coisa que está circulando aí nos bastidores, porque ele também está marcado para o dia 3, e aí a gente vai ver se vai ser junto, se não vai ser junto, enfim. Quem deixou para dias diferentes? O Wilker Barreto, né, avisou que vai ser dia 27. Marcelo Ramos falou que está pensando entre o dia 3 e o dia 5, e dia 5 a Mão Mandel, que é o último dia. Começou dia 20 e dia 5 é o dia prazo final. Beleza. Blink, o TSE divulgou o teto de gastos que os candidatos poderão torrar nas eleições deste ano. Em Manaus, o limite é 18 milhões, considerando já o segundo turno, é isso? Procede? É 18 milhões? 18 milhões. Jogados. Muito dinheiro. Porque, olha, é o seguinte, no primeiro turno, os candidatos a prefeito, eles vão ter o limite aí de 13 milhões 200 e tralalá.
Aí quem for para o segundo turno vai ter um limite de 5.300.000 e tanto. Só para a gente fazer uma comparação, a gente está falando da eleição agora de 24. A eleição municipal de 2016, esse valor grandão aí era de 8 milhões. Então a gente está falando de um crescimento de 47%. Dobrou, né? É um dinheiro. Aí assim, para vereador a coisa não é tão volumosa, mas também é. O valor para cada vereador chega a 800 mil. 800 mil é um pouquinho mais. 800.015, assim. Também é um dinheiro bom, né? Sim. Fazer uma campanha? É ótimo. Em 2016 era de 550 mil para vereador. Agora não me pergunte como se chega a esses números que eu não sei. Só sei que o TCE anunciou que são esses números aqui. Proporcional. Dinheiro público, viu? Vamos lá, né? Obrigado pelas informações, Cíntia. Blink. Por hoje. Obrigada, trago mais informação para você amanhã. Por hoje é só, pessoal. Valeu, Cíntia Blink. Boa noite. Agora 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere. Vai ver que o Rio Negro aumenta vazante e está hoje 1,43 m mais seco que no mesmo dia do ano passado. Detalhes para você em instantes no 18 horas. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, Cid Soares. Previsão do tempo. Amanhã vai ser um dia realmente muito parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, não chove, tá certo? Isso graças a essa lua cheia maravilhosa. Você viu ontem? Lindo no céu. Enfim, temperatura variando entre 25 graus na mínima e 36 na máxima. Né? Muito sol para todo mundo. Possibilidade de chuva zero, esquece. Umidade relativa do ar mínima de 42% e a máxima de 90%. É o que temos para amanhã, Carlão. Mix. Olha, a vazante do Rio Negro está se intensificando a cada semana. Desde sexta-feira, dia 19, o nível do Rio Negro vem baixando 7 centímetros por dia. Só nesses 22 dias de julho, o Rio Negro já secou 94 centímetros e deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 25 metros e 86 centímetros. Esses registros são preocupantes de fato, viu, Carlão? O Rio Negro em Manaus começou essa semana com a cota de 1,43 metros, mais baixa do que na mesma data do ano passado. Muita água. Quando foi registrada, é a maior vazante da história. E nesta segunda-feira, como você já falou, Carlão, a cota atingiu a marca de 25 metros e 86 centímetros contra 27 metros e 29 centímetros no dia 22 de julho do ano passado. É isso mesmo, só vem reforçando aí, Cid e ouvintes, a previsão de que esse ano o Rio Negro terá uma vazante severa, muito provavelmente maior do que a do ano passado, né? Que já foi, do ano passado, a maior registrada em 120 anos de medição. Então tá feia a coisa mesmo. É isso, e vale lembrar que estamos apenas aí no início da seca. Normalmente o pico da seca acontece no final de outubro. Olha o que a gente vê, olha o que nos aguarda, né? Tem quase 3 meses ainda de vazante. Pois é, e no ano passado o Rio Negro atingiu aí sua menor cota no dia 27 de outubro, quando o nível chegou a 12 metros e 70 centímetros. 2023 foi um ano muito difícil aqui para o Amazonas, quando todos os 62 municípios decretaram estado de emergência por conta exatamente da seca. Olha, mais de 700 mil pessoas foram atingidas diretamente pela seca. Centenas de comunidades ficaram isoladas, muitas ainda estão porque não recuperaram, sem acesso a alimentos, combustível e água potável. Até as fábricas do Polo Industrial de Manaus foram duramente afetadas. Realmente foi um ano muito difícil aqui para o nosso estado. E a gente não pode esquecer da perda, né, de flora e fauna. Morreram muitos peixes. Realmente foi um negócio muito difícil. E tudo indica que esse ano não será diferente, né? A seca está mais intensa ainda que no ano passado. Já temos dezenas de comunidades isoladas e, como já dissemos, o período da seca está apenas começando. Tudo vai se complicando com o ritmo acelerado dessa vazante. Para 6h29, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, a refinaria privatizada por Bolsonaro no Amazonas está paralisada. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo alerta
Além de demissão em massa, o Grupo Atem, que comprou a refinaria no Amazonas, atua para transformá-la, veja bem, em terminal, deixando o Amazonas totalmente refém dos fornecedores que comercializam o produto em dólares. Pois é, né? Cruzaram os braços e ficaram só esperando receber o combustível. Enfim, com isso, o combustível no Amazonas, que já é um dos mais caros do país, ficará ainda mais pesado para o bolso do consumidor. Mas a Petrobras avalia a recompra da refinaria em Manaus após avançar em negociações lá na Bahia. Temos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A refinaria da Amazônia REAM, antiga refinaria Isaac Sabá, foi vendida no apagar das luzes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 ao Grupo Atem. O valor da negociação, que aconteceu no finalzinho do governo Bolsonaro, foi de 257 milhões de dólares. A refinaria privatizada agora paralisou suas atividades e está operando apenas como estrutura para a distribuição de derivados importados. A denúncia é do coordenador-geral do Sindipetro, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Derivados do Amazonas, Marcos Ribeiro. O Grupo Atem, que administra a REAM, fala que o motivo dessa parada, o motivo da parada de produção é devido a uma parada geral de manutenção. Só que a gente desconfia bastante desse processo. Então a gente sabe como é que é um ritmo de parada, né? Um ritmo que, por exemplo, você muda horário de turno dos trabalhadores para focar só na manutenção dos equipamentos. Você contrata mão de obra e não é uma mão de obra pequena, é um grande quantitativo de trabalhadores, e o que a gente está percebendo dentro da refinaria é um ritmo contrário a isso. Praticamente não está tendo um ritmo de parada de manutenção. A gente está percebendo que está tendo demissão de trabalhadores próprios do Grupo Atem. No mês passado, mais de 40 trabalhadores foram demitidos. Então, que parada é essa? Onde era para ter contratação, está tendo demissão de trabalhadores, né? O Grupo Atem informou que a paralisação temporária das atividades de refino é devido à parada de manutenção intensiva em toda a unidade. O Sindipetro questiona o fato de o grupo não informar se as unidades paradas vão retornar. É o caso da cogeração, que é a responsável por gerar energia para que a refinaria seja autônoma e não dependa da Amazonas Energia, a fim de não comprometer sua produção diária. Também estão paradas 2 das 3 caldeiras e sem previsão de retorno. Além do desmantelamento da REAM, segundo Marcos Ribeiro, do Sindipetro, o Grupo Atem não se comunica com o sindicato numa demonstração de que não tem intenção de continuar refinando petróleo. Nesse ritmo, ela vem demonstrando na prática, né, apesar de não ter anunciado oficialmente que quer transformar a refinaria em terminal. E isso a gente imaginava. Por quê? Porque o Grupo Atem não tem expertise em refino. Não tem. O Grupo Atem expertise é distribuição. Então, ela comprou a refinaria com o intuito de transformar em terminal, de olho na tancagem, de olho nos portos. Processo de refino, nada. Ainda conforme o Sindipetro, o maior risco de a refinaria virar terminal está no fato de o Amazonas ficar totalmente dependente ou refém de um fornecedor estrangeiro que vai comercializar o produto em dólar, o que deixará o combustível cada vez mais caro aqui no estado. A população amazonense precisa saber que não tem mais nada a ver os preços dos combustíveis aplicados na região norte com a Petrobras. Não tem mais nada a ver. Então, assim, é tudo na mão do Grupo Atem. Além disso, as dificuldades de logística no Amazonas e a estiagem cada vez mais severa também são fatores de risco caso a refinaria deixe de operar com esse fim. Em contrapartida, segundo o jornal O Estadão, a Petrobras anunciou que avalia a recompra da refinaria em Manaus após avançar em negociações na Bahia. A retomada das operações no norte do país visa garantir o funcionamento da refinaria e preços mais baixos para o consumidor da região. O 18 Horas tentou ouvir o Grupo Atem, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, tá aí, né? O Grupo Atem que administra, né, de forma duvidosa e confusa, né? Inclusive nós observamos aí na matéria, né, que foi afirmado que ela não tem expertise para conduzir a empresa no processo como um todo. Exatamente isso. Tá complicado, né, se dessa administração. Então, a refinaria da Amazônia em nota informou por meio, né, de nota que a refinaria está com o programa de manutenção intensiva em andamento em toda a unidade. Olha, isso é reforma de manutenção intensiva. Pois é. A nota reforça que desde o início do programa está atendendo as demandas dos clientes sem interrupções e sem impactos ao abastecimento no mercado, mas do jeito que anda, amigo. Até quando? Essa é a pergunta. Exatamente. Que fica. O Grupo Atem disse ainda que adiantou algumas fases do cronograma geral de manutenção em razão da maior severidade do período de seca previsto para os próximos meses deste ano, quando comparado ao do ano anterior, e para a garantia do abastecimento na região e blá 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 e blá blá. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o Amazonas teve mais de 800 focos de queimadas em apenas uma semana, segundo dados do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. O problema se desencadeia, né, em meio à seca que atinge a região. É um problema sério. E de domingo, dia 14 até o sábado, dia 20, foram 878 focos de calor em todo o nosso estado. O pior dia foi na quinta-feira, dia 18, quando o Amazonas registrou 260 queimadas. A gente já acordou, já com aquele, né, um tempo meio... Enfim. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Esses números são bem superiores aos do ano passado, não é isso mesmo? São bem superiores, Cid. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E eles chamam a nossa atenção. Isso porque, né, Cid, de janeiro a junho deste ano, em todo o Brasil, as áreas mais afetadas por queimadas ultrapassam mais de 4 milhões de hectares, né? Os dados são do monitor do fogo do MEP Biomas e mostram um aumento de 120% no comparado com o mesmo período do ano passado. Entre as áreas mais destruídas estão as unidades de conservação, as terras indígenas e os assentamentos rurais. O Amazonas, como você bem disse, Cid, teve 800 focos de queimadas em menos de 7 dias, segundo o BMD Queimadas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse problema, né, acontece principalmente em uma área num momento muito difícil para a nossa região, porque a gente está entrando naquele período crítico da seca antes do tempo. E tudo isso, é claro, preocupa não somente as nossas autoridades, mas quem vive por aqui, porque a gente consegue lembrar que há bem pouco tempo atrás a gente respirava um ar não puro, a gente respirava um ar impróprio para os humanos. Então, assim, é uma situação que realmente chama a atenção. Foram 878 focos de calor em todo o nosso estado, e aí na última quinta-feira foram mais de 270. Já no último sábado foram 234. No ano passado, no mesmo período, só para a gente ter uma ideia, aí foram 180 focos de queimada aqui no estado. Esse aumento expressivo chama a atenção e preocupa as nossas autoridades. A gente conversou com uma representante do Instituto de Pesquisa Ambiental do Amazônia, a Vera Arruda, e ela falou um pouquinho mais pra gente sobre esse aumento expressivo no número de queimadas. Vamos conferir. Então, quando a gente olha para todo o período, a gente vê que o bioma mais afetado em termos de área queimada foi a Amazônia, com 66% do total queimado no país. Quando a gente vai olhar essa distribuição ao longo dos meses, a gente observa que o fogo ele se concentrou mais no início do ano, sendo que agora, mais em junho, as áreas mais afetadas foram no Cerrado e no Pantanal. 18 horas. Cid, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente aí ouviu a fala da Vera Arruda, ela que é do Instituto de Pesquisa Ambiental aqui da Amazônia. E aí, Cid, Carlão, por conta desse aumento no número de queimadas, né, esse ano, o Corpo de Bombeiros acabou antecipando algumas ações aqui no nosso estado para tentar combater os focos de calor, tanto aqui na capital quanto nos municípios do interior do Amazonas. E aí a gente conversou com o subcomandante-geral da corporação,
operação, o coronel Reinaldo Menezes, e aí ele falou que somente nos primeiros 45 dias de operação foram combatidos mais de 1.200 focos de calor registrados em todo o Amazonas. Tem uma região que preocupa um pouco mais, que é a região sul do nosso estado, e aí os bombeiros, além de atuar nos incêndios, eles também trabalham com medidas preventivas, disponibilizando aí os canais de denúncia para a população, lembrando que fazer queimada é crime e nesse período os bombeiros estão chamando a atenção para esse assunto. Vamos conferir aí o que disse o subcomandante-geral. Falando desses municípios que estão pegando fogo, e aqui também na região metropolitana, na zona rural, tem aquele sítiozinho que as pessoas tendem a realizar aquela queimada para tentar limpar o terreno, é onde tem essas queimadas maiores, mais na zona rural do próprio interior. Só que deixar claro, o incêndio, quando ele começa, como está muito quente, está muito seco, a vegetação está muito seca, o vento bate, leva uma fuligem e aí aquele incêndio se alastra rapidamente. Por isso que é proibido queimar. Então, nós temos 181, que é um disco de denúncia, nós temos um 190 da Polícia Militar e 193 do Corpo de Bombeiros. Fazendo contato conosco, nós vamos colocar nossas equipes que estão em operação no Arco do Fogo, aqui na capital, para agir de forma rápida também, de forma a coibir essas ações ilegais. 18 horas. Cid, Carlão, nós ouvimos aí a fala do Reinaldo Menezes, ele que é subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui na Amazônia. É isso, boa noite. Boa noite. Obrigado pelas informações, Nathalie. Boa noite, Nathalie Moraes. Agora 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, seus ouvintes, agora nós vamos para Brasília, capital federal. Vamos lá com o nosso correspondente lá em Brasília, hein? É o Cadu Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Então, quais são aí os impactos da saída de Biden? Ele saiu realmente, está confirmadíssimo e é realmente a Kamala que vai substituí-lo? Kamala Harris. Cadu, procede isso mesmo? Procede. Tá o dia inteiro esse assunto. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Boa noite, Boa noite, ouvintes do 18 horas. Meu cenário hoje é diferente. Eu tô em Palmas, viu? No estado de Tocantins. E passando pelo mesmo problema que Manaus, viu? Há muitas queimadas aqui, queimadas perto da área urbana, levando fuligem, problemas respiratórios para a população. Estou vivendo os problemas de Manaus quando estive aí. Os problemas de Manaus são antigos, né? Essa questão das queimadas. E aqui Tocantins, Palmas, vive o mesmo problema, a mesma batalha contra essas queimadas até criminosas, né? Mas, Carlão, indo para sua pergunta, meu querido, a disputa aí de Donald Trump versus Joe Biden lembra garantido e caprichoso, né? Quando a gente pensa que a Mornô vem aí uma surpresa e a galera vai ao delírio, né? E a surpresa, ou quase surpresa, né? Vindo aí do Partido Progressistas, foi a desistência de Joe Biden, confirmada, confirmando para você, dessa disputa pela reeleição à presidência dos Estados Unidos. Já não era sem tempo, né, Carlão e Cid? Estava claríssima a falta de condições físicas, mentais, psicológicas de Joe Biden para enfrentar a mais difícil e complexa das eleições. E com a desistência entra em cena Kamala Harris, a atual vice-presidente. Hoje hoje de manhã, ela fez um discurso se colocando como substituta de Joe Biden nas eleições com a chancela dele. Isso ela dizendo, tá? Mas não é bem assim. O Partido Progressista precisa endossar. Muita gente no partido gostaria de outra pessoa, no caso Michelle Obama, a esposa de Barack Obama, como candidata substituta. Porque Kamala Harris, embora seja uma personagem forte, mulher, filha de imigrantes e tal, ela tem uma certa rejeição no partido pelo passado dela. Ela foi procuradora do estado e tomou algumas decisões contra os negros, né? E isso daí gerou muitas polêmicas. E as pesquisas apontam que ela, numa disputa com Donald Trump, ocorreria um empate técnico ou a derrota dela, a vitória de Donald Trump. Então esse assunto está sendo tratado com muito cuidado lá nos Estados Unidos. É uma decisão difícil que o Partido Progressista tem que tomar. Diga. Só lembrando que ela é do Democratas, né? Não do Progressista. Só para fazer. Perdão, progressista, não é democrata. Vou trocar todas as progressistas pelo Democratas, tá? Certo, valeu. Desculpa. Imagina. Estou acostumado com progressistas aqui. É republicano e democrata. Mas é isso. Você... Republicano e democrata. Isso, exatamente. Agora, isso, perdão, me desculpem então, aí aos ouvintes que estão nos ouvindo então também. Então ela ainda não está fechado, né, Cadu? Ela ainda vai passar ainda por um processo, né? Tá certo. Pelo processo, o Partido Democratas precisa fazer análise e bater o martelo, porque tem outras
outras opções lá. Disputas e o que os outros candidatos que iriam disputar com Joe Biden, eles vão desistir de suas campanhas para que possam se concentrar nesse candidato que vai enfrentar Donald Trump. É uma estratégia também de campanha para enfrentamento de Donald Trump, entendeu? O Donald Trump está muito forte, principalmente depois dos fatos que aconteceram. Mas é preciso, como a gente já falou aqui, aquela narrativa de herói, o sobrevivente, está começando a esfriar porque os fatos, as investigações vão apontando muitas suspeitas em torno do que aconteceu. Então isso está se enfraquecendo. Mas o Donald Trump está muito forte lá nos Estados Unidos e está dividido, né? Aqui no Brasil tem torcida organizada, por isso que eu estou comparando com Garantido e Caprichoso, porque a galera está dividida, cada um com a sua bandeirada, porque os parlamentares bolsonaristas, todos eles postaram em rede, manchetaram, dizendo que, falando da desistência de Joe Biden, da derrota dos democratas, enfim. E os parlamentares lulistas estão lá falando da reviravolta de Joe Biden, né? Com Kamala Harris entrando, a vitória seria o começo da vitória, enfim, esse é o ambiente. Agora, no governo brasileiro, o Itamaraty está dividido, viu? Os diplomatas recém-chegados, aqueles que entraram agora no cenário, eles acreditam na eleição de Kamala Harris. E os mais antigos acreditam que Donald Trump vai levar melhor. A gente pede o sinal rapidamente, mas vamos já repor. Com a Kamala, o Brasil mantém o diálogo e os acordos, principalmente no que se refere ao meio ambiente, especialmente no Fundo Amazônia. A gente sabe que o presidente Lula e Joe Biden fecharam muitos acordos com o Fundo Amazônia. Os Estados Unidos doaram muito dinheiro para o Fundo Amazônia. E com Trump no poder, tudo voltaria a estaca zero. Aqui no Brasil, no Palácio do Planalto também, claro, o clima é de incerteza. A única certeza, Carlão e Cid, por lá no Palácio do Planalto, é que Donald Trump no poder significa o enfraquecimento de Lula aqui no Brasil. A gente sabe que os Estados Unidos estão entre os maiores parceiros comerciais do país e a interferência americana na política, sobretudo nesses tempos de polarização, né, é muito grande. Então, a eleição de Joe Biden pode interferir, inclusive, nas eleições municipais. Voltando à sua pergunta. Se no curso da disputa o Donald Trump estiver liderando, com certeza, a narrativa de extrema-direita vai se fortalecer nas cidades onde há candidatos bolsonaristas. Então, destaco aí o deputado Capitão Alberto Neto, aí em Manaus, candidato ou não, né? Se Trump estiver bem na disputa, claro, isso vai fazer parte do discurso, da narrativa dele de palanque, chamando a atenção dos eleitores para votarem pelas convicções ideológicas. Então vai ser um ponto a mais para ele, para os trumpistas que lá em Manaus tem bastante, né? Sim. Carlão e Cid. Bom, falamos aí dessa parte, fechamos Voltando para o Brasil. Vamos voltar aqui para o Brasil, Cadu. Quais são os deputados da bancada do Amazonas mais faltosos da Câmara Federal? Isso aí é um outro assunto realmente bem pesado, né? Vamos lá, Cadu. Ô Cid Soares, sem delongas, meu amigo, o mais faltoso nesse primeiro semestre de 2024 foi o deputado Silas Câmara, do Republicanos Amazonas. Silas Câmara não de nos dar notícias ruins. Sempre né? ele. Carlão e Cid. Sempre ele. Eu sempre lembro de você. No seu comentário sai o número de faltas, percentual? Sim, como é que tá exatamente. E de acordo com o site da Câmara, ele faltou 7 vezes às sessões do plenário e não justificou a ausência. Hoje saiu uma reportagem no site Metrópolis com o ranking dos mais faltosos do país, entre os 513 deputados. E o Silas Câmara está lá no top 10. Ele é o 7º deputado mais faltoso do Brasil. Vergonhoso, né? É um mau exemplo vindo de um deputado experiente como ele, né? Ele deveria fazer outra coisa. Diga, Carlão. Não, tudo bem. Já é, digamos, esperado, mas deveria ser o contrário, né, Carlão? Deveria ser o contrário. É porque ele é um cara tão experiente que ele já não tá dando mais bola, digamos, a isso, pra essa coisa de registrar ponto, de registrar voto, de registrar presença, porque eu tô puxando esses dados, eu também fui lá no sistema da Câmara e conferi, realmente, o número de faltas dele é expressiva. Só que o que vem a bater o ponto ali, colocar o dedinho na biométrica no plenário da Câmara, significa que ele tá presente na casa. Quando ele dá a presença lá nas comissões, ele pode faltar, pode ir numa reunião ou outra e tal, mas no plenário da Câmara ele não pode faltar.
E o Silas Câmara ele vem fazendo isso, né? Então o Silas Câmara ele vem sendo destaque nos últimos dias, Carlão e Cid, por causa do voto dele da proposta de regulamentação da reforma que prejudica a Zona Franca de Manaus. Ele sabia que o texto era danoso, mas aí ele preferiu votar a favor do governo e contra o estado do Amazonas. E esse posicionamento do Silas gerou uma rusga dentro da bancada e também a insatisfação pública do coordenador, o senador Omar Aziz, que admitiu ter ficado chateado com o voto de Silas Câmara, que é do grupo político dele. E voltando a falar dos faltosos, Carlão, essa questão dos faltosos que a gente começou a tocar, o segundo mais faltoso foi o deputado Almomandel. Ele marcou presença em 44 sessões do plenário e faltou a 3 sessões. Ele ao contrário de Silas Câmara, que não já apresentou justificativa, ele apresentou justificativa nessas 3 sessões em que ele faltou. Mas está lá o registro de ausência dele no sistema da Câmara. Se fosse colocado esse ranking, seria esse. Em primeiro lugar, Silas Câmara disparado e em segundo lugar, Almomandel. Cadu, tem um minuto para saideira. Tem saideira? Bora, de rapidinho. Vamos lá. De rapidinho, coisa rápida, né? Tranquilo, vai lá. Carlão e Cid, o PT, PSDB, PSB, o PDT, Cidadania, PCdoB, PV, PSOL e Rede assinaram hoje um manifesto apoiando as candidaturas às eleições municipais comprometidas com a preservação dos valores democráticos. Esse manifesto foi escrito pelo Fórum da Democracia Direitos Já, que defende que a manutenção da saúde, a manutenção do SUS, o Sistema Único de Saúde, a educação, segurança, transporte público, tudo aquilo que é essencial, isso tudo depende de uma gestão pública transparente, pautada na verdade e também na isonomia. Mas todos esses valores precisam ser pesados, principalmente nas eleições, por meio de um pleito que seja democrático e também com candidatos pautados na defesa do Estado democrático de direito. Então, essa carta foi escrita hoje meio que no sentido de equilibrar as relações e prometendo cada um desses partidos uma eleição democrática sem jogo sujo, né? Mas, porém, todavia, os grandes partidos de centro, como o PSD, o PP, o MDB, não assinaram esse manifesto. Volto com vocês, Carlão e Cid. Beleza, obrigado, Cadu. Até mais, até amanhã. Agora 6h50. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Você é no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Justiça do Amazonas decretou nesta segunda-feira a prisão do delegado Erickson de Souza Tavares, que é suspeito aí de cometer extorsão. O pedido foi feito pelo Ministério Público na semana passada, depois que ele publicou nas redes sociais um gesto obsceno e palavrões, hein, Cid? Olha. Pois é, um vídeo realmente que, enfim, precisa realmente ser avaliado. O repórter André Meirelles tem as últimas atualizações. Boa noite, André. Então, já foi cumprido o mandado de prisão contra o delegado? Como é que tá isso? Olha, até o momento, Cid, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite aos ouvintes. A gente entrou em contato aí com a defesa do delegado, mas não recebemos resposta ainda sobre a prisão dele. O que acontece é que Erickson de Souza Tavares, que é delegado aqui da Polícia Civil do Amazonas, de 41 anos, que é acusado aí, como vocês falaram, desses crimes, né, de extorsão mediante sequestro, porte de arma de fogo, associação criminosa, adulteração de veículo automotor, entre outros, deve se apresentar em uma delegacia ou um mandado de prisão preventiva ser cumprido aí por uma autoridade policial, de acordo com a Justiça do Amazonas, que aceitou aí a denúncia do Ministério Público, que pediu a prisão preventiva do delegado Erickson, né? A prisão, inclusive, sem data, né? Diferente da temporária, que são apenas 30 dias. Para o Ministério Público, há fortes indícios de que Erickson faz parte de uma associação criminosa, né? E que esse pedido aí reforça ainda que a prisão do delegado é uma medida para garantir a ordem pública, ainda mais quando considerada o que o agente insinua, segundo aí então as investigações nas redes, que ele está, né, fazendo aí toda essa situação de gestos, falando palavrão, segundo justificou o Ministério Público, né? Isso tudo aconteceu, né, só para reforçar aqui, no dia 4 de julho. Foi numa rede social quando ele gravou aí esse vídeo e acabou aí que a justiça entendeu como uma afronta, né? Erickson Tavares já havia sido preso em março deste ano no município de Manacapuru, com outras 10 pessoas que estavam envolvidas, segundo então a justiça, em um esquema criminoso. Cid, Carlão. Beleza, André. Perfeito, André. Muito obrigado pelas informações. Agora são 6h54. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em 0,61%, comercializado em R$ 5,57. O euro fechou em menos de 0,54%, cotado a R$ 6,64. O Bitcoin fechou em menos 0,57%, comercializado a R$ 378.107. Bom, e o Ibovespa fechou em alta de 0,19% aos 127.859 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Quando são 6h55, vamos ao nosso giro esportivo. Cid Soares, olha só, hein, Cid, já estão definidos os adversários dos times do Amazonas na Série D? Já, tudo certinho. Eu vou começar aqui falando pra você. Né? Quem pega quem é ótimo. Bom, olha, o Manauara, né? O Manauara, Princesa de Solimões e Manaus conseguiram ficar entre os 4 melhores do grupo A1 da Série D e já conhecem os seus adversários do mata-mata. Tocantinópolis vai pegar o Manauara, o Princesa dos Solimões encara o Altos e o Manaus enfrenta o Maranhão. Olha, o Manauara, que teve a melhor campanha geral da Série D, com 10 vitórias e 4 empates e ainda invicto, vai enfrentar realmente o Tocantinópolis em 10 jogos. Como teve a melhor campanha, decidirá a vaga na terceira fase em casa. Então tá tudo certinho. Espero que o Manauara se dê bem nessa. Tá merecendo porque jogou e tá jogando um bolão. E jogando também no Independência, América Mineiro, né? E o Amazonas ficaram no 0-0 no último sábado pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times tinham tudo para realmente fazer um jogo aí com gols e tudo, mas não rolou. O Amazonas segue rondando o Z4 do campeonato. E olha, pra falar nisso, né? No sábado o Flamengo derrotou o Criciúma por 2-1 de virada, com um pênalti inusitado já no fim do jogo, no Mané Garrincha. O Gabigol fez o gol da virada aos 43, convertendo a sua cobrança de pênalti com um VAR polêmico, né? E segue na caça ao Botafogo. Polêmico. Tudo polêmico. E aquela segunda bola naquele jogo lá? É disso que a gente tá falando, porque assim, já aconteceram outros jogos em que o juiz foi o pênalti, deu cartão amarelo. Isso daí virou o pênalti. Eu acho que foi pênalti, Cid. Tava na área, né, cara? Tava na área e o cara foi intencional. E se ele foi intencional ou não, ele chutou e atrapalhou a jogada. Se tivesse jogado pra fora, tava tudo certo. Tudo certo, exatamente. A vida que segue. Eu acho que foi pênalti mesmo. Sim. Botafogo venceu o Internacional por 1-0 em um jogo que ficou marcado pela estreia do técnico Roger Machado no comando da equipe gaúcha. E com esse resultado, o Botafogo garantiu a liderança por mais uma rodada, chegando assim aos 39 pontos na competição. Olha, o Grêmio venceu o Vitória por 2-0. O Atlético Mineiro, isso ontem, tá? O Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-0 na Arena MRV, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Felipe Coutinho reestreou no Vasco, jogando a partir do segundo tempo. O Vasco agora está na 10ª posição, mas a gente vai lembrar que realmente outro jogo realmente que... O Vasco não embala, né? Não embala, merecia um outro placar esse jogo, mas enfim. Vida que segue, né, cara? Sim. Bahia e Corinthians. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Fortaleza bateu o Atlético Goianiense por 3-1. O Juventude foi contra o São Paulo, terminou em 0-0. Outro jogo também cheio de possibilidades, mas não aconteceu nada. E o Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0. Olha só, tabela do Brasileirão. O Botafogo agora segue na liderança com 29 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem uma diferença de 3 pontos. O Flamengo está em terceiro com 34, o Fortaleza com 32 na 4ª posição. O São Paulo fecha esse jogo na 5ª posição aí com 31 pontos. E a gente está esperando realmente mudanças nessa tabela que não acontecem. Mas tudo isso porque os jogos que a gente espera que realmente vai acontecer gols ficam muito truncados, acontecem essas situações inesperadas que não dá realmente para explicar. Era isso que nós tínhamos para hoje, Carlão. Beleza, Cid. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora nós passamos direto para o nosso editorial 18 horas, Carlos Júnior. Editorial 18 horas. A vazante do Rio Negro em Manaus, nesta segunda-feira, já demonstra ser a maior que a registrada na mesma data do ano passado da maior seca, o ano da maior seca. É o que aponta a medição do Porto.
O Rio Negro, em Manaus, começou a semana com a cota de 1,43 metros, mais baixa do que na mesma data do ano passado. No dia 22 de julho de 2023, ano em que houve a maior vazante da história, a cota era de 27,29 metros. Hoje a cota atingiu a marca de 25,86 metros. Contando com a situação em várias outras partes da bacia hidrográfica da Amazônia Ocidental, a tendência é de uma nova forte vazante neste ano. E em várias partes do Amazonas, nos altos rios, já é possível verificar essa tendência. O poder público deve olhar urgentemente para negócios na área ribeirinha também de Manaus. Afinal, a orla do Rio Negro, do Tarumã ao Puraquequara, gera centenas de negócios e oportunidades para milhares de pessoas que certamente serão afetados e precisarão do apoio governamental. 18 horas. Agora 7 em ponto. Cid, boa noite. Boa noite a você que nos acompanhou até agora. Estamos aguardando você em mais um 18 horas amanhã. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.